Vamos continuar então, deixa eu fechar todo mundo aqui, vou abrir agora o template do serviço, tá? E o template do serviço eu tinha pego do banco, mas nós sabemos que quem trabalha com o servidor Delphi sabe que alterou bastante coisa aqui no service do Delphi, né? Nós não temos, por exemplo, mais isso daqui. E, além disso, né, nós discutimos no início desse conjunto de vídeos sobre a ideia de como gerar essas classes. Nós sabemos que, dependendo da tabela, esse serviço vai ser diferente, né? Em determinados momentos, como no caso da tabela banco, ele vai ser um serviço simples e não vai ter os métodos para anexar objetos vinculados. No caso da banco agência, por exemplo, que tem o objeto banco vinculado nela, ela vincula esse objeto, ela anexa esse objeto, mas ela não altera esse objeto. Então, ela faz só o R do CRUD, né? Só o read. E no caso do pessoa, ela anexa os objetos e altera também os objetos, né? Ela faz o CRUD completo, tá? Então nós temos vários cenários e temos que agir de acordo dentro desse cara aqui. Então eu vou pegar como base o pessoa service para construir o template desse serviço, tá? Então vamos lá no Delphi. Vamos pegar o pessoa service, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui, tá bom? Aí a primeira coisa que eu vou colocar aqui, você já sabe, é o texto da licença. Aqui está, o texto da licença. TLSTRP Phoenix é o título. Service relacionado à tabela, e aí eu já recebo aqui um table. Daí eu tenho um copyright TDST e tudo mais, lá no final eu coloco aqui os dados dos autores e pronto, né? Começo então a minha unit. No lugar de pessoa, eu vou substituir pessoa por class, tá? Tem 162 ocorrências de pessoa. Então ele substitui pessoa por class. Daí eu posso receber aqui, ó, as uses, né? Então eu vou fechar esse cara aqui e vou receber um conjunto de uses aqui, um array, ou pode ser um string, tá? Da mesma forma como eu fiz lá no model, né? Então vou ter o uses aqui também. Muito bem, começa aqui o class, né? Eu vou ter lá t class service, que estende de service base. Esses objetos aqui, ó, esses métodos, né? Eles podem existir ou não. No caso da classe banco, eles não existem. No caso da classe banco, agência e pessoa, eles existem. Então, eu vou ter que ter aqui um array que pode colocar esses métodos ou não. Pode ficar em branco ou pode colocar a implementação, a assinatura, né, desses dois métodos aí. Então, eu vou chamar esse array de anexa objetos vinculados interface. Eu estou aqui na cláusula interface, tá? Estou nessa seção interface, né? Continuando então, implementation, do mesmo jeito aqui, ó, eu posso ou não ter esses métodos aqui. E, além de eu ter ou não os métodos, eles podem estar preenchidos por vários, né, vários objetos diferentes, né? Observe que no anexar objetos vinculados do pessoa, eu tenho o pessoa físico, pessoa jurídico, o contato, o telefone e o endereço, né? Então eu tenho que ter alguém para abrir. Daí eu tenho que ter aqui um laço, né? E tenho que ter alguém aqui para fechar, tá? Então provavelmente são um array para abrir, um array com os objetos que vão passar pelo meu laço e um array para fechar. Preciso de 3 arrays aqui, pelo que parece, né? Esse primeiro, então, eu vou chamar de anexa objetos vinculados implementation objeto abertura, tá? Por que tudo isso? Porque esse aqui é o método para anexar os objetos vinculados, ele está na seção implementation, ele serve para receber um objeto como parâmetro, veja que o outro recebe uma lista como parâmetro, tá? E isso aqui serve apenas para abrir o método, ok? Daí eu vou ter a implementação do método agora. Na implementação do método eu vou simplesmente colocar anexo objetos vinculados, é o meu array dos objetos vinculados, tá? E para fechar, vai ser algo parecido com o que eu coloquei em cima, aqui, né? Só que com a palavrinha fechamento, tá? Então, esse cara aqui é fixo, né? Esse cara aqui também é fixo.
mas entre eles eu preciso varrer um array e colocar uma lista aqui, tá? Por isso que eu preciso de 3 arrays nesse caso. Aqui embaixo, esse cara, ele sempre é a mesma coisa, tá? Ele sempre chama o anexar objetos vinculados lá em cima, porque aqui eu recebo uma lista e para cada item da lista eu chamo o anexar objetos vinculados que está ali em cima passando um dos objetos da lista, tá bom? A única coisa que eu tenho que variar nele aqui é o nome da classe, ó, tá? Mas ele é como se fosse um método fixo, né? No entanto, pode ser que ele exista dentro dessa classe, pode ser que ele não exista, tá? Por isso que eu preciso criar um array para ele. Eu vou chamar esse array de annex objetos vinculados implementation lista. Daí ele não tem abertura e fechamento porque ele é um bloco só, tá? No método consultar lista, né, eu faço as devidas alterações aqui. Opa, esse aqui, ó, select all from, esse cara precisa ser alterado por tabela, né? Então, Ctrl H, onde ele achar esse cara aí, ele altera por table, substitui por table, tá? Muito bem. Então, select all from table, order by id. Aqui ele chama o anexar objetos vinculados, ó. Então, isso aqui pode existir, essa chamada, ou não. Ela só vai existir caso eu tenha colocado o anexar objetos vinculados ali em cima, né? Então, eu vou colocar apenas uma string aqui, tá? Chama anexar objetos vinculados. Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Eu também tenho uma chamada para ele, então substituo por essa string. Então, isso aí vai estar vazio ou vai ser substituído pela chamada ao método. E a mesma coisa ocorre aqui no consultar objeto, tá? Chama anexar objetos vinculados. Muito bem, vamos continuar então. Daí no inserir aqui, olha só, no inserir eu posso ter uma lista de objetos, né? No caso de objetos de lista, onde eu vou varrer esses objetos dentro do método inserir aqui, tá? Então primeiramente eu tenho que ter um array aqui, ó. Um array de variáveis no método inserir. E se eu tivesse as variáveis no método inserir, eu teria as mesmas variáveis, provavelmente, no método alterar. Tá? Então, vamos lá substituir isso daqui por um array de variáveis. Vou chamar essa aqui de cima de linked list inserir. Tá? Então, uma lista vinculada para inserir. E do alterar, eu vou chamar de linked list alterar, porque vai que a gente quer inserir a lista, mas não quer alterar, ou o contrário, né? Então já vou prever isso daqui, tá bom? Então meu primeiro passo aqui é inserir, validar a inserção e inserir o objeto da classe pai, né? E depois eu começo a inserir os filhos aqui embaixo. Essa inserção dos filhos aqui é que precisa ser substituída por um array. Tá? A inserção do objeto pai é fixa, né? A dos objetos filhos não. Então, vou colocar aqui, ó, inserir objetos vinculados, tá? Mesma coisa ocorre no alterar, né? Eu altero ali o objeto pai, que é o objeto principal, e embaixo aqui eu coloco uma lista, né, um conjunto, para eu esperar o array do alterar objetos vinculados. Vai ficar aqui, ó, altera objetos vinculados, tá? E no excluir, no lugar de eu excluir todos esses filhos aqui, que eu não sei se eu vou ter filhos ou não, eu valido a exclusão, daí aqui eu preciso de alguma coisa, e aqui eu excluo o objeto principal. Essa alguma coisa que eu vou ter aqui também é um array. Um array de possíveis filhos que podem ser excluídos. Aí está. Tá? E pronto, com isso eu monto o meu template do serviço, né? Agora eu preciso montar o código que vai substituir tudo isso daí, né, por dados válidos para criar as classes com base nas nossas tabelas, né? Então o código aqui vai ser um pouquinho mais complexo do que aquele do controle, bem mais complexo, né? O do controle foi bem simples. O do modelo, um pouco complexo. Esse aqui também vai ser complexo, né? Pois nós vimos que o service ele altera de acordo com a tabela e de acordo com os relacionamentos que essa tabela possui, tá? Vamos trabalhar então no arquivo, qual é o nome dele? Nesse aqui, ó. Esse aqui
que a gente vai construir agora, tá? O Delphi Service.